As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos então para as notícias. As escalas de encerramento das urgências vão passar a ser enviadas mensalmente para a linha SNS 24. Os utentes deixam assim de poder de fazer a consulta sobre as urgências que estão encerradas, ao invés da publicitação online trimestral que existia até agora e que permitia aos utentes um maior acesso à informação. O Governo deu assim orientações às unidades de Serviço Nacional de Saúde para enviarem as escalas de cuidados agudos para a linha SNS 24 sem divulgação pública e com um planeamento apenas mensal. Só o SNS dará essa informação. Entretanto, uma vez mais, o bloco de partos fecha a partir de amanhã. A Comissão de Utentes fala em situação triste e dramática da maternidade do Hospital de Abrantes, que volta assim a encerrar a partir desta quinta-feira. Os pormenores com o António Feliciano. Situação triste e dramática. É desta forma que Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, reagiu a mais um fechar de portas por parte da maternidade do Hospital de Abrantes, situação que se estende também à urgência de ginecologia e obstetrícia daquela mesma unidade. As grávidas, uma vez mais, são apanhadas de surpresa. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, com recurso à rede social Facebook, confirma o encerramento do bloco de partos a partir desta quinta-feira, 6 de maio, até às 9 da manhã de segunda, dia 10, transtornos que se confirmam pela 8ª semana seguida e sem qualquer explicação por parte das entidades oficiais. Em declarações à Hertz, Manuel José Soares não poupa nas críticas ao atual governo, acusando de falta de transparência e de piorar o cenário que já se verificava. É realmente muito triste, foi isso que escrevemos já em termos públicos nos blogs das comissões de utentes e o que nos leva a pensar é isto. Nós, antes da campanha eleitoral, fizemos uma grande ação em todo o Médio Tejo, recolhemos mais de 16.500 assinaturas, onde uma das exigências, aliás a primeira das 4, 5 exigências que apresentávamos, era que a maternidade e a pediatria, assim como as outras urgências gerais, funcionassem 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, estava claro e está claro as pretensões das populações. Até em termos técnicos e em termos sociais, nós temos de ter em conta que a maternidade em Abrantes abrange toda uma zona carenciada e uma vasta zona que vai até à Beira Baixa, ao norte alentejano. É realmente dramático que depois de tanta promessa que se resolvia a situação em 60 dias, ou que se apresentava um plano para 60 dias, o que verificamos hoje é que o atual governo veio, de alguma maneira, piorar aquilo que estava a ser feito. E pior em vários sentidos. Uma, e é essa a fundamental, é não existirem serviços. A outra é uma falta de transparência que é de realmente de notar e de dizer o seguinte: como é que as populações sabem se amanhã não estarão pior do que hoje? Porque não há qualquer planificação. E esta questão para nós é muito triste porque abrange não só a maternidade, abrange também a pediatria. Manuel José Soares apela nesse sentido para que as entidades competentes tomem medidas de emergência para bem de quem necessita, que vive em constante incerteza e ansiedade. Era de que se devia tomar medidas de emergência para resolver as situações e essas medidas de emergência de alguma maneira eram colmatadas com informação, sabendo os próprios profissionais sabendo aquilo que quando contavam. Uma das características era a seguinte: era de que, e isso se deu pelo menos uma vez, de que no distrito de Santarém pelo menos uma maternidade estivesse aberta. E então havia, dadas as dificuldades, havia encerramentos a 15 em 15 dias, mas alternando Santarém com Abrantes. A questão que está agora aqui é de que há pura e simplesmente a intenção de ocultar as graves dificuldades que existem, que não foram resolvidas e, ainda por cima, escondem essas questões da população, dos interessados e, provavelmente, até de alguns profissionais. E é neste ponto que nós estamos.
Infelizmente, também verificamos o seguinte, é de que se haveria alguma incerteza em parturientes e nas famílias, na população, agora a incerteza ainda é maior, porque vai depender de um técnico que está atrás de um telefone, saber para onde é que vai mandar uma grávida, será para Castelo Branco, será para Coimbra, será para Lisboa, será para uma unidade social, uma unidade privada, anda-se pura e simplesmente a criar ansiedade nas populações, quando aquilo que vinha sendo feito, que era a publicação de um mapa, fosse ele melhor ou pior, mas de alguma maneira dava para que as próprias comissões utentes sugerissem situações para, de alguma forma, poder colmatar esses problemas. A tumarense Maria Luísa Oliveira foi nomeada como adjunta do Ministro da Educação, Fernando de Almeida Alexandre, nomeação essa já confirmada em despacho do Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. É assim o reconhecimento de um percurso numa área onde chegou a assumir a Direção-Geral da Administração Escolar e ainda a gestão do Plano Nacional das Artes. Maria Luísa Oliveira já desempenhou o cargo de vereadora na Câmara de Tomar, eleita pelo Partido Social Democrata. Mestre pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Geografia e Planeamento Regional, e detentora de uma pós-graduação em Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira é docente desde 1986, tendo exercido diversos cargos na presidência de conselhos diretivos e administrativos de várias escolas, a exemplo da Escola Gualdim Pais, da qual foi diretora. Rádio Hertz, a primeira a informar. O comandante dos Bombeiros de Tomar, Humberto Morgado, apelou à população para que não tenha comportamentos de risco que levem à eclosão de incêndios. Os pormenores com o António Feliciano. Com a chegada da chamada época de incêndios, há sempre que ter em consideração um conjunto de cuidados a ter, desde logo no uso do fogo. O concelho de Tomar, como diz a história dos últimos anos, é daqueles dentro do distrito de Santarém com maior número de ignições, o que obriga a atenção redobrada, não só dos serviços de proteção civil, mas também do comum cidadão. A ERT falou com Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que deixou o apelo precisamente para que a população não tenha comportamentos de risco, adiantando que a realização de queimas está suspensa até 31 de outubro, salvo alterações que possam surgir devido às mudanças das condições atmosféricas. Em termos dos comportamentos é sempre difícil, não é? O que é que poderá vir? O que nós sugerimos, não é? Ou seja, em termos de indicação, e também informo já que irá à reunião de Câmara a proibição das queimas de soberanos a partir do dia 1 de junho. Nós já está presa, digamos assim, na plataforma devido às altas temperaturas que têm sentido até agora, mas aqui a sugestão digamos que é um pouco isso, é não fazer aqui não ter alguns comportamentos de risco, nomeadamente fazer as queimas de soberanos com as temperaturas elevadas, e neste caso ter sempre atenção à consulta do risco de incêndio, que é bastante importante, e terem atenção mais nesse sentido, porque os incêndios começam com o fogo. Eles começam pequenos e depois tornam-se incêndios. É um pouco por aí. Permita-me já agora falar na queima de soberanos, ou seja, irão estar proibidas até setembro, outubro, salvo alguma... Ou seja, não é proibidas, irá à reunião de Câmara para estarem suspensas entre o dia 1 de junho e 31 de outubro. Não quer dizer que, se houver algumas semanas com chuva, como já aconteceu no passado, ela depois poderá-se dar autorização nessas alturas para ser feita. Mas normalmente, como os meses com temperatura mais elevada e o risco de incêndio, infelizmente em Tomar anda sempre no máximo, no muito elevado e máximo, e de forma também a diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndio. A ERT desafiou o comandante Humberto Morgado a perspectivar os próximos meses no que a incêndios diz respeito, numa análise sempre condicionada pelo tempo que se fará sentir e principalmente pela mão humana associada à maior parte das ignições. É sempre difícil adivinhar o que é que poderá acontecer. Nós, à semelhança de 2017, tivemos um início chuvoso, ou seja, o que aumenta aqui um pouco a nível de combustível fino, causa aqui um problema que é a flagração inicial é muito rápida, ou seja, até chegar os meios ao local
possivelmente pequenos incêndios poderão se tornar grandes incêndios. Aqui aliado a questão da gestão de combustível, limpezas, aqui também a questão das pessoas, pronto, não conseguimos controlar, apesar de a PSP, mas principalmente a GNR, ser bastante persuasor, e nos últimos anos temos tido aqui uma diminuição, digamos, de incendiarismo, o que também acaba por ser bom, e que estão a fazer o trabalho, ou seja, nomeadamente essa persuasão a esses indivíduos, não é? Se não houver essa parte, mas temos também alguns que às vezes acaba por ser por negligência de algumas barreiras de churrasco ou coisa do género, pronto, não conseguimos controlar. Aqui é um pouco sensibilizar para que não se tenha esses comportamentos. Rádio Hertz, informação. A Guarda Nacional Republicana já está a fiscalizar no concelho de Tomar que terrenos ficaram por limpar, tendo em consideração a prevenção de incêndios rurais e florestais. Recorde-se que os proprietários tinham até ao recente 31 de maio para realizar a obrigatória gestão de combustível. Nesta fase, depois de um período destinado à sensibilização, a GNR procura agora por infratores, sendo que no território navantino as freguesias prioritárias para a realização dessa fiscalização são a Cesseira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro, além da Ribeira e Pedreira, Casais Alvibeira e Serra Junceira. Quem não cumpriu fica sujeito a coimas entre os 280 euros e 10 mil euros no caso de pessoa singular, e de 1.600 a 120 mil euros se estiverem em causa entidades coletivas. Rádio Hertz, informação. A Polícia de Segurança Pública irá colocar radar na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, concelho de Tomar, para mais uma edição do controle da velocidade no âmbito da operação Quem o Avisa. Será no dia 11 de junho, entre as 8 da manhã e o meio-dia, reforça a Direção Nacional da PSP em publicação no seu site. Ou seja, depois de nos últimos meses essa fiscalização de velocidade ter incidido em Carvalhos de Figueiredo, agora as autoridades optaram por colocar radar numa zona onde também se cometem alguns excessos rodoviários e que, por isso, tem sido palco para alguns acidentes, para além de tomar registro para outras operações no distrito de Santarém, desde logo no dia 20 na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém. Também em Torres Novas, na variante do Bom Humor, no dia 21, ambas as ações entre as 8 da manhã e o meio-dia, para além da variante de Sintra, em Santarém, no dia 22 deste mesmo mês de junho. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. O novo livro de Nuno Garcia Lopes, Corações de Musgo, vai ser apresentado neste sábado, 8 de maio, pelas 21 horas, na Feira do Livro de Tomar, obra vencedora do segundo prémio da Ecopoesia Ponte do Guadiana, aberta a poetas portugueses e espanhóis. Foi publicada em Espanha em edição bilingue em abril último, sendo esta a primeira apresentação em Portugal após a dupla sessão de lançamento nos dois lados da fronteira. Também a capa tem como base uma imagem de um fotógrafo tomarense, José Ribeiro, um dos que, por terras nabantinas, melhor tem vindo a captar temas da natureza. A edição é da Associación Cultural Santiago Aguaded Landero e, além da Feira do Livro de Tomar, pode também ser adquirida diretamente em Portugal através do site nunogarcialopes.pt. Escrito entre os finais de 2018 e os princípios de 2019, partiu de um processo de depuração das palavras e de síntese das ideias, como refere o escritor Nuno Garcia Lopes. É um livro já com algum escrito, já com algum tempo, talvez já há uns 5 anos, aproximadamente, 5, 6 anos. Chama-se Corações de Musgo, e são pequenos poemas, assumidamente pequenos. Portanto, quando comecei a escrever, o livro, de certa forma, é um pouco conceptual, no sentido em que sabia que a forma que eu queria era aquela. São todos poemas de 4 versos, a que eu chamo poemas de 4 versos e não quadras, para não se confundir, porque não são, geralmente quando falamos em quadras pensamos em quadras populares, ou então as quadras mais dentro dos decassílabos típicas dos sonetos. Neste caso não, são poemas de poemas livres, em termos daquilo que é a métrica e sem rima, geralmente, etc., mas que, de facto, são poemas de 4 versos. E a ideia do poema de 4 versos foi condensar o mais possível em cada verso, quase como se fosse uma pequena pintura ou uma pequena fotografia, mas que depois também vai procurar, na maior parte dos casos, como o próprio título, que de alguma forma é metafórico, mas com
jogando um bocadinho com a parte da natureza, e todos os poemas de facto vão sempre buscar motivos da natureza. Por vezes, quase sempre refletem algo daquilo que é a vida humana, mas fazendo sempre alegorias, imagens que têm a ver com a natureza. Rádio Hertz, a primeira a informar. São as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para o Concelho de Tomar é esperada chuva para sexta-feira e especialmente para sábado, nesta altura com probabilidade que oscilem entre os 67% e os 68%. Reforça a mesma fonte. Para além da precipitação, deverá ainda confirmar-se uma brusca diminuição da temperatura máxima, precisamente com queda dos 36 para os 26 graus de sexta para sábado, ainda que as mínimas não sofram mexidas. O calor esse estará de volta a partir de 11 de junho, adianta também o mesmo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Há alguns meses era manchete na imprensa que, sem o apoio do Estado, 42% da população portuguesa corre o risco de pobreza. Embora conotados com fatores ideológicos preponderantes nos últimos anos, ainda bem que esses apoios existem. Mesmo assim, a pobreza e a exclusão social ameaçam atualmente mais de 2 milhões de portugueses. Um dos principais fatores que contribui para essa exclusão é a habitação. Mesmo que de forma insuficiente, as entidades públicas, nomeadamente autarquias locais, têm feito algum esforço para atenuar a dura realidade da falta de habitação condigna. Embora a lista de espera seja longa, soluções têm vindo a ser encontradas, mesmo que, por vezes, não conseguindo disfarçar alguma precariedade e guetos que se vão instalando, causando uma sensação de insegurança na vizinhança e exclusão social para as pessoas que ali residem. As entidades públicas responsáveis têm que encontrar soluções que moderem estes sentimentos, nomeadamente nos bairros sociais. Hoje em dia, deveriam ser evitadas situações em que quase que existe uma fronteira imaginária entre o bairro e a restante malha urbana. Uma cidade desenvolvida e integrada é aquela que consegue manter padrões de qualidade de vida idênticos em toda a sua extensão. Fatores como a iluminação pública, arruamentos em boas condições, recolha de resíduos adequada, espaços verdes e passeios cuidados, etc., têm que ser levados em conta em bairros sociais. No caso de Tomar, posso dar como exemplo o bairro 1º de Maio, onde a sensação de entrar noutra cidade é uma realidade, e não falo da tipografia dos fogos existente. Quem passar pelas ruas compreendidas entre a Rua de Santo António e a Rua Dr. José Tamagnini poderá testemunhar essa situação. Desde a deficiente iluminação pública, ruas com asfalto degradado ou mesmo ausente, zonas sem qualquer tipo de passeio, ou onde no passeio apenas foi colocado o lancil e o resto tem terra batida e lixo amontoado, são realidades cotidianas. Hoje em dia, situações destas não têm razão de existir. Infelizmente, outros exemplos poderia referir. Ao município de Tomar e à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, embora essencial, já não basta a reparação das casas. Não podem descurar o cuidar do espaço que é público. Da mesma forma que se tem que exigir ao cidadão o cuidado desse espaço, as entidades públicas têm que dar o exemplo. Poderá ser esse o primeiro passo para que a integração, a qualidade de vida e a sensação de segurança seja uma realidade para todos os habitantes da cidade. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.